Tiago 1,5. Como obter a sabedoria? 5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e se lhe há concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelindo dessa sabedoria para que eu venha edificar o meu lar. Eu tenho que ter essa sabedoria porque eu tenho que ganhar meu esposo para o Senhor. E através da minha sabedoria, como cristã, como servo de Deus, que eu creio que ele vai começar a ver que há uma diferença quando a pessoa tem Jesus. E aqui eu creio que cada um tem a sua sabedoria, precisa dessa sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. E eu tenho que ter sabedoria também como mãe, de ensinar meus filhos no caminho que eles devem andar. Então o que eu faço com eles em casa, toda noite antes de dormir, eu coloco eles para ajoelhar e eu oro, peço Davi para ler um versículozinho da Bíblia antes deles irem comer. Então eu creio que isso tudo já eles vão assimilando. Eu percebo que há uma fúria muito grande na vida do Davi. Então o que eu tenho que fazer é o quê? Ele tem que estar envolvido na casa do Senhor. Não sei qual o que os irmãos precisam na sua vida espiritual para ter um dia a dia, para enfrentarmos essas lutas que temos, essa limitação que temos, e que a igreja hoje em dia está sendo tão contra-atacada, com essa paralisia espiritual, esse esfriamento espiritual que hoje está aí nas igrejas. Então foi que eu trouxe esse Tiago, que a gente venha pedir essa sabedoria ao Senhor. Eu não preciso ter o entendimento de Deus só dentro do templo. Eu tenho que ter dentro da minha casa, eu tenho que ter com meus familiares. Eles têm que ver em mim que eu sou uma nova criatura. Eles têm que ver em mim que eu verdadeiramente eu sirvo a Deus. Eu digo que o meu pai, é incrível como ele sabe coisas da Bíblia. Ele fala assim, e coisas, situações que às vezes acontecem, ele manda aquele versículo. Eu fico assim, Senhor, eu falei, meu pai, mas eu creio que ele vai ter a salvação dele, Eu tenho orado por isso. Eu vejo como ele é conhecedor e tem coisas que ele fala que você vê mesmo que eu falei, Senhor. E como ele conhece a Bíblia, não sei se ele lá no quartinho dele, quando ele está lá, ele está lendo a Bíblia. Mas eu creio que sim, porque não tem como a pessoa saber o que está na Bíblia se não está lendo. Se não tem aquele, coisas que ele fala, às vezes a minha avó é uma pessoa muito difícil de lidar, e ela, uma pessoa muito rancorosa, devido à idade, coisas que ela passou, e às vezes lá situações que meu pai, Carminha, mas lá tu não escuta, lá não, teu pastor não fala que a Bíblia temos que amar uns aos outros, coisas assim que eu fico assim, Jesus. Então olha a sabedoria que a gente tem que ter, olha eu falo, Senhor, então ele vai jogando coisas assim que realmente está na Bíblia para ela, entendeu? Temos que, às vezes ela fala, o Senhor diz que a gente tem que perdoar nosso irmão. Eu fico assim, eita Jesus. Então essas coisinhas, que a gente tem que ter em casa, É muito ruim que eu escuto a gente falar, fulano está na igreja, para mim ser igual fulano, eu prefiro não estar. Isso é muito chato. Eu falei, Senhor, que nunca ninguém venha falar isso de mim, não para minha glória, mas quem tem que ser glorificado é o Senhor, Louvado seja o nome do Senhor. Então que fica esse Tiago 1,5, versículo 6, para meditarmos e pedirmos ao Senhor essa sabedoria, sabedoria de guerrearmos, de lutarmos, que a gente venha vencer o que o inimigo está hoje contra-atacando contra as igrejas, essa frieza espiritual, por qualquer motivozinho a pessoa abandona Jesus, essa falta de amor pelo próximo, a falta de amor pela obra de Deus, mas eu creio que o Deus é maior, Foi que eu trouxe essa palavra, A Andréia não pôde estar aqui por causa da Esther, meio resfriada. Eu falei, não, Andréia, eu vou, e a gente vai estar orando, que a palavra do Senhor diz, onde houver 2, 3 ou mais reunidos, Ele se fará presente. Eu creio que a presença do Senhor está aqui, Então vamos estar orando, eu vou estar iniciando com a oração, que o Senhor venha guerrear essas guerras espirituais que as igrejas estão passando.
né? Não é só a Batista Aliança, né? A gente senta um pouquinho para sentar com você. Entender. E eu estava lendo assim, ali, Deus falou muito comigo, e fala assim: amigos, quando lutas e aflições os atingirem cheio, saibam que isso é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Por isso, não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês. E eu peguei esse versículo como base do que a nossa igreja está vivendo hoje. E Deus falou assim muito comigo nesse pedacinho. E acho que o alicerce hoje na nossa igreja tem que ser oração. E às vezes a gente assim acha semana de oração muito chata, né? Como eu escutei dos adolescentes ali, que adolescente não gosta de orar, não gosta de vir, gosta mais de oba-oba, que é normal para a idade deles. Mas se a gente não se alicerçar nessa base de oração, e a nossa igreja não vai para lugar nenhum. Fala, né? Muito poder, muita oração, pouco poder, pouca oração. E se a gente não viver isso de forma individual, a gente vai começar a sofrer essa retaliação que a gente está sofrendo, que começa nos ministérios, nos pastores, e a gente tenta fazer com a nossa força, né? E a gente não vai conseguir nunca, né? Então acho que a nossa base de oração tem que ser a base de oração. Antigamente aqui a Andréa não pegou essa parte, acho que nem sei se ela se pegou. Toda sexta-feira a gente se juntava aqui. Eu, Felipe, Tati, Marcelo, Monique, alguma galera da Vendeira. E a gente ficava aqui de 10 da noite, de 9 da noite, às vezes 1 hora da manhã, orando. E assim a gente experimentava coisas assim, sabe? E às vezes tinha culto no outro dia, a gente preparava o lugar, sabe? E às vezes a gente, a correria do dia a dia, né? A gente esquece dessas coisas tão fáceis, né? E às vezes até de dar um bom dia, Deus, bom dia Espírito Santo, a gente esquece. Então se a igreja não se fortalecer na base de oração, creio que também a gente vai declinar, né? Então começa no jardim de oração, começa às quarta-feira, quinta-feira. Então se a gente não começar a orar em todo o tempo, a gente vai começar a sofrer retaliação. Os nossos pés vão ser como aquela estátua de barro, né? Os pés eram de barro, vai começar a cair. Amém? Então vamos lá. Passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso motivo vem estar na alegria, né, do Senhor, a alegria da salvação. Que essa igreja venha louvar com alegria, venha adorar com alegria, porque a nossa salvação já está garantida. Louvado seja o nome do Senhor, né? Que cada aprovação que passarmos venha trazer para nós o aprendizado, o crescimento espiritual, o perseverar e perseverar na oração, na entrega para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, para que venhamos ser completos, que a igreja venha ser completa e nada deficiente, né? Porque tudo que é para o Senhor tem que ser perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. É para o meu Deus, tem que ser perfeito. O adorar, o louvar ao Senhor tem que ser perfeito, né? Maldito que faz a obra do Senhor relaxadamente, diz a palavra do Senhor. Mas que viemos fazer a obra do Pai com perfeição, com amor e principalmente com alegria, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque o melhor já temos, é a salvação em Deus, né? Às vezes a gente fica ansioso, né? Tiro por mim, né? Ansioso, preocupado, né? E às vezes a gente fica triste. Ai meu Deus, achei que ia. Ai Senhor, pensei que agora ia acontecer, né? E a gente, coisas que às vezes tenta até nos frustrar, coisas que às vezes, né, acontece, mas aí eu paro e lembro: Senhor, o melhor eu já tenho, o melhor eu já conquistei, que é a salvação do Senhor. O Senhor olhou para nós e nos chamou. Louvado seja o nome do Senhor. Ontem lá atrás eu servia a Satanás. Ontem lá atrás eu vivia vidas que eu tentava, não foi só uma vez, mais de uma vez, tirar minha própria vida. Porque
não tinha graça para mim, eu não tinha essa alegria que eu tenho hoje, eu não tinha essa paz espiritual que eu tenho hoje, eu não tinha esse prazer de fazer a obra de Deus principalmente com respeito e com zelo, né? Não de qualquer maneira. Senhor, eu não quero que saia de mim, mas que venha do teu Espírito Santo de Deus. Eu não tinha isso, eu não era completa como hoje eu sou. Eu agradeço a Deus que o Senhor, minha mãe hoje está morando com o Senhor. Hoje ela já, a carreira dela encerrou aqui. E eu penso, Senhor, se isso acontecesse quando eu estava lá, como ia ser? Tenho saudade? Tenho, lembro muitas das vezes, a lágrima corre no canto do olho, mas é uma lembrança, uma saudade que não vem com dor nem com aflição, porque eu tenho o Consolador. Porque se fosse lá atrás que eu a perdesse, quer dizer, Deus, para tudo ele tem um propósito. Ele teve esse propósito no meu lar. Ele salvou a minha mãe, né? Ela teve a salvação em Cristo Jesus. Através do perseverar dela, a obra foi completa dentro da minha casa. Eu aceitei a Jesus através do convite da minha mãe. E eu creio que o Senhor já tinha esse propósito. Porque agora eu pude passar por essa experiência tendo o Consolador de Deus. Mas eu acho que eu não aguentaria passar por essa experiência sem ter o Consolador. Às vezes eu penso nisso, falei, Senhor, e eu agradeço, muito obrigada. Porque se eu a perdesse, quando ela passou por uma cirurgia para tirar um mioma, e ela foi uma anemia muito profunda, né? Ela teve 0,5, uma coisa assim, de muita perda de sangue. E se ali fosse um momento, eu não sei o que seria de mim, de Andréia, porque ali naquela época a gente não tinha Consolador. E eu creio que Deus, ele teve esse propósito. O tempo, minha mãe teve o tempo dela aqui. E ela partiu. Eu creio que era a hora dela, porque Deus já tinha preparado. E ela agora está no braço do Senhor, no seio de Sião. E eu agradeço esse Deus maravilhoso. Lembro sim, saudade tem, né? Vem, bate na porta a cada dia. Mas agora eu entendo. Senhor, antes eu ouvia só de falar assim, que o Espírito Santo de Deus te conforta. E eu achava que era um conforto, e eu pude ver verdadeiramente, que verdadeiramente o Espírito Santo de Deus, ele conforta. O Senhor, como verdadeiramente existe o conforto do Espírito Santo de Deus, que nos faz suportar. E quando eu lembro com alegria. Eu penso assim, se pudesse, né? Minha mãe fala, se vocês pudessem já estar aqui. Eu fico assim às vezes, né? Eu creio que porque ela já venceu e ela já está lá. Eu continuo aqui, né? No choro, na dor, nas doenças, mas isso tudo um dia vai acabar. E eu louvo e engrandeço o nome do Senhor por isso. Porque eu não lembro a morte da minha mãe como tristeza, como aflição, como aquela coisa ruim, mas eu lembro com alegria, porque eu tenho Consolador, esse Deus que conforta e que consola. Louvado seja o nome do Senhor, né? E minha mãe deixou um legado lindo e maravilhoso. Quero perseverar na oração, a fé que minha mãe tinha era tremenda, irmãos. A fé dela era contagiante. Não, vamos orar, não, Deus vai dar solução, não vamos conseguir. Louvado seja o nome. Não sei por que eu estou falando isso aqui, mas é maravilhoso. Eu fico lembrando, eu falei, Senhor, minha mãe passava por cada situação e ela estava ali, perseverando com aquela fé dela. Eu lembro que eu fui ganhar Davi, meu tio que me levou, e o hospital estava assim, as mães tudo voltando. Falei, mãe, vamos embora. Não, Xana, tu tá com dor. Eu falei, mãe, tem muito já. Tinha pai lá que estava brigando lá embaixo e eu esperando para ser chamada. Ela, não, tu vai entrar, tu vai ser consultado, vamos esperar. Não, Xana, eu sei o Deus que eu sirvo. Não passou meia hora, irmãos, eu fui chamada, atendida, a médica me atendeu, falou, você vai ficar.
Não sei se você vai ganhar teu filho hoje, mas você vai ficar. Minha mãe subiu comigo. Minha mãe não podia nem ficar porque eu já era de maior. Ela ficou. E quando eu subi, irmãos, eu só deitei na cama, mal deitei na cama, o médico entrou. Alexandre Soares de Almeida, para cirurgia. Aí eu, falei, a doutora lá embaixo acabou de falar que eu sabia nem se eu ia ganhar hoje. E por incrível que pareça, foi no dia 30 de dezembro, no aniversário dela. Era 10h30 da noite, por volta das 11 da noite. E a irmã que estava do lado, eu não acredito que a sua filha já foi ganhar neném. Depois minha mãe me contou. Não é possível, dona, eu estou com a minha filha aqui uma semana. E eles estão esperando para ela ser normal. E ela vai fazer cesárea, já chamou. Tua filha também vai entrar aqui, irmã. Ela disse que abriu a Bíblia na hora. Ela disse que leu um salmo para aquela irmã e começou a orar. Quando no outro dia eu fui para o quarto, a menina estava lá. Aí, logo depois a menina entrou, também já tinha ganhado o filho dela. Essa era a fé da minha mãe. Meu tio não foi embora, ele ficou na porta que ele achou que eu ia voltar. Minha mãe foi lá, pode ir embora, que Xanda já ficou. Quando foi 11h30 da noite, Davi estava nascendo. Fizeram a cesárea em mim. Falei, é tudo para honra e glória do Senhor e através da fé dela. Porque eu reconheço que a minha fé me ficou. Por mim eu ia até embora. E Davi nasceu no dia do aniversário dela, porque era uma promessa. No momento que passamos, minha mãe muito entristecida, a irmã olhou para ela, irmã, você vai ganhar um presente que vai alegrar o coração dela. Minha mãe, Xanda aí meu presente, ela chamava Davi de meu presentinho. Nasceu no dia do aniversário dela. E ele veio para alegrar nossos corações pela situação que a gente estava passando, que a gente estava muito triste. Então é assim que Deus faz, Ele surpreende. Se estamos tristes, Ele usa situações de causa para nos alegrar. Né? Aquele momento ali, mulheres indo embora, mães indo embora, pais ali embaixo brigando, e minha mãe ali com aquela fé. E eu pude ganhar o Davi. Coisas assim não foi de horas, irmão, coisas de minutos. Eu não levei 1 hora para entrar, eu não levei 1 hora para ter o Davi. Em 1 hora isso tudo aconteceu. Então o grande legado que minha mãe deixou foi a fé. Então que a gente não veio desistir dessa fé, que a gente não veio desistir de Jesus. Porque tudo vale a pena. Não sei a situação de cada irmão aqui, mas vai valer a pena. Porque a fé está em ti. Temos esse Deus poderoso, amém?